Konnichiwa, mina! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku. Eu sou o Lucas, está começando mais um vídeo aqui hoje, galera. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Metroid Dread, que foi o único anúncio que me interessou na E3, né? Que é o Metroid 5, cara, né? E eu que já joguei todos os jogos de Metroid 2D, sou um grande fã da franquia. 2D, né? Eu não curto muitos jogos 3D, são raros os jogos 3D que eu curto. Então, assim, o Metroid é um jogo que me marcou muito, cara, né? Eu tenho o prazer de falar que eu joguei o Super Metroid, o primeiro Metroidvania que eu joguei na vida foi o Super Metroid, foi um dos jogos que deu origem ao termo Metroidvania. E o segundo foi Castlevania Symphony of the Night, né? Que foi os dois juntos que deram origem ao termo. Então, assim, eu fico feliz de falar que os dois primeiros Metroidvanias que eu joguei na vida foram os dois jogos que deram origem ao termo, né? Super Metroid e Castlevania Symphony of the Night. Então, assim, pra mim o Metroid Dread ele significa muito, cara. Ele é um Metroid 5, a continuação do Fusion. E assim, cara, o Metroid Dread, né, ele já tinha rumores que ele estava sendo produzido há muito tempo, aí teve o lance de que foi cancelado, aí a galera ficou falando que foi cancelado, que não sei o que a produção estava sendo feita, mas aí eles cancelaram, não deram continuidade, só que agora ele veio com uma mecânica totalmente nova, né, com uma engine totalmente nova, um game aí em 3D, só que a jogabilidade dele continua sendo 2D, continua sendo Metroid clássico, e esse game significa muito, cara, né, eu, por exemplo, eu joguei todos os Metroids, 2D, né? Vamos botar assim, eu joguei o Metroid 1, não zerei o 1, porque o 1 é bem repetitivo, é um jogo de Nintendinho, então é compreensível ele ser bem repetitivo. O 2 eu também joguei, mas não me interessei muito em zerar. Aí a partir do Super Metroid que eu comecei a zerar assim continuamente, direto, entendeu? O Super Metroid eu zerei várias vezes, né? O Metroid Zero Mission, que é o remake do 1. Do Metroid não entendi, eu também zerei várias vezes e tipo assim, se você for começar a jogar Metroid, você quer começar do zero, assim, né? Começa do Zero Mission, justamente do Zero Mission, que é um remake do 1, então você não precisa jogar um de Nintendinho, porque o 1 é muito grande, muito repetitivo, tá? E também trabalha com password, né? Se você não tiver um save state aí, você vai ter que quebrar a cabeça anotando password, então é meio complicado. Então começa do Zero Mission, entendeu? Depois do Zero Mission você joga o Samus Return do 3DS, que é o remake. E inclusive eu queria falar do Samus Return, né, que tem umas mecânicas do Samus Return no Dread que eu acho que vão melhorar e muito, que o Samus Return é um jogo bem interessante, só que ele tem um pequeno probleminha com o melee counter, que eles pegaram essa engine nova, botaram no game o melee counter, só que eles transformaram isso numa coisa meio necessária pro gameplay todo. Entendeu? Ele perde um pouquinho aquela essência do Metroid de simplesmente você caminhar e meter bala nos inimigos o tempo todo, pra você ter que esperar sempre um ataque do inimigo pra poder dar um counter e atirar nele. Então a maioria dos inimigos do jogo ele funciona dessa forma, né? Tem inimigos que você nem consegue matar nem com míssil sem usar o melee counter. Então assim, tem muitos inimigos que você tem que esperar eles te atacarem. Entendeu? Então isso deixou um jogo meio travado, na minha opinião, né? Claro. Você pode ter uma visão diferente, mas isso deixou o gameplay um pouco menos fluido, vamos botar assim, no Samus Return. E o Metroid Dread ele vai utilizar o melee counter, só que isso foi melhorado, né? Você pode usar o melee counter correndo, né? Você pode usar um dash melee counter ali enquanto corre e usar o ataque para poder rebater os inimigos ali e atirar. E aparentemente ele tá numa pegada um pouco mais clássica mesmo, ele tá um pouco mais parecido assim com o Fusion do que com o Samus Return em si. Então, apesar de ter algumas mecânicas de Samus Return, né, eu acho que eles melhoraram isso no Dread agora e vai estar bem melhor. Mas assim, o que eu queria estar falando era isso, né? E depois do Samus Return você joga o Super Metroid, se for jogar cronologicamente, Super Metroid inclusive é um dos melhores jogos do mundo, né? Se você não jogou, jogue. E depois do Super Metroid vem o Metroid Fusion, que é do Game Boy Advance, esse sim é, fenomenal também. Todos os dois Game Boy Advance são muito bons, o Zero Mission e o Fusion. Né? Então eu recomendo para vocês jogarem aí as séries de Metroid 2D caso você não tenha jogado, dê uma oportunidade. Como eu te falei, começa pelo Zero Mission, tá? Não começa pelo Metroid 1, que vai te dar dor de cabeça. Então é isso, galera, isso que eu queria trazendo aqui pra vocês hoje. Eu tô muito empolgado pro Metroid Dread, né? Ele tem uma função muito importante. Ele foi um dos únicos anúncios que me interessou na E3, né? Eu fiquei muito feliz com esse anúncio. E, cara, é um game que marcou a história, entendeu? Ele criou um subgênero ali, o gênero Metroidvania, praticamente. O Super Metroid criou esse gênero junto com Castlevania Symphony of the Night. Criaram esse subgênero aí de jogos. E tipo assim, é a continuação do game que deu origem ao termo, entendeu? Então, isso é realmente muito grande. A galera fala assim, mas o Metroid Dread, que não sei o que, é só pra despistar o pessoal do Metroid Prime 4. Cara, eu acho que o pessoal superestima muito jogos 3D com superproduções, com cutscenes e com gráficos sinistros, entendeu? E os 2Ds eles consideram menor
Eu vi muita gente falando, não vale a pena pagar $60 no jogo 2D de Metroid. Como assim, cara? O que 2D tem que o 3D não tem, entendeu? O que tem de diferente que você acha que o 2D é inferior ao 3D? Então os jogos 2D às vezes acabam sendo subestimados, né? E os 3D superestimados. Eu acho que a gente tem que dar um pouquinho mais de valor àquilo onde começou a origem dos videogames, que é o 2D. Então quando um game é feito com essa mecânica, com essa pegada, mesmo que o gráfico dele seja 3D, seja um gráfico mais moderno, mas tem aquela pegada 2D, o jogo ele tem que ser muito valorizado. E esse jogo aqui, como eu falei, é a continuação de um game que marcou história, né, e que criou um subgênero do mundo dos videogames. Bom, então é isso que eu queria estar trazendo para vocês aqui hoje. Muito obrigado por assistirem e sayonara. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá.